Fernanda, de 41 anos, está entre a vida e a morte depois de ser atacada barbaramente pelo ex-companheiro. A vítima voltava da igreja quando foi surpreendida na porta de casa onde mora com os filhos. Um ataque planejado e um crime brutal. A entrada do edifício era o único ponto de encontro possível para o antigo casal. Ao menos deveria ser onde Fernanda Aparecida dos Santos e Wilson Silveira se falariam para a saída e retorno da filha que vive com a mãe. Ele vinha pegar minha irmã mais nova, porque ela não deixava ele longe dela, por não se afastar do pai, e mesmo assim ela deixava ele visitar. Antes o cunhado dele pegava, ou o irmão dele pegava, aí depois ele começou a vir buscar. Ele vinha ficar monitorando a minha mãe para ver se não tinha outro, para ver se não tinha alguma coisa diferente, e ficava monitorando, maníaco. Mateus já não morava mais com a mãe e diz que o contato era restrito por causa do ex-marido. Devido a ameaças, porque eu sou o filho mais velho dela, ele sabia que eu iria proteger minha mãe, não ia deixar quieto as coisas, então ele meio que proibia de eu vir aqui, proibia de eu falar com a minha mãe, dela me ligar, mandar mensagem, porque ele ficava monitorando o celular dela. Sempre que saía de casa, não importa para onde fosse, quando voltava, Fernanda pedia ajuda a um dos filhos. Fazia questão que o rapaz a aguardasse na entrada do prédio para que tudo fosse de maneira tranquila no desembarque do carro. E era exatamente neste ponto que o rapaz costumava ficar. Foi o que aconteceu no dia do ataque. Mãe e filho se encontraram aqui e foram surpreendidos pela presença de Wilson. O homem repentinamente pegou o telefone celular da ex-mulher e correu neste sentido. Os dois foram atrás de Wilson, só não imaginavam que dessa vez ele estaria armado. Wilson atingiu a ex-mulher com golpes de faca e em seguida acertou também o filho que a acompanhava. Os dois foram levados pela vizinhança para o hospital. Fernanda passou por 2 cirurgias e permanece internada em estado grave. Essa intenção dele era finalizar o que ele nunca fez, que sempre houve ameaças, e nesse dia ele colocou na cabeça que ia matá-la, minha mãe mesmo. Você acha que a intenção dele era realmente matar? Porque senão ele não teria tentado pôr lá o coração dela, nem os órgãos vitais dela. Poderia ser um corte no braço, alguma coisa para imobilizá-la, para ele conseguir fugir com o celular, ao invés de acertar o coração e o pulmão. Foram 7 anos de relacionamento e uma filha. Apesar da união durante todo este tempo, após a separação, Fernanda pediu uma medida protetiva para que o Wilson se mantivesse a uma distância considerada segura dela e da família. Só que após algum tempo, ela acabou voltando atrás. Foi quando novamente teve início a triste rotina de ameaças e de violência doméstica. Fernanda, então, decidiu mais uma vez recorrer à justiça, só que agora em caráter de urgência, para que fosse cumprida a medida estipulada por um juiz, o distanciamento de Wilson. Procurou esta delegacia, veio a polícia no período da manhã e na mesma noite foi atacada pelo ex. Esses últimos 5 anos agora foram os piores da minha mãe. Ele já agrediu elas entre outras vezes, já deixou o olho roxo, porque ele tinha ciúmes, ela não podia conversar com ninguém. Ele falava mal dela para os vizinhos, para ajudar ele a tirar a guarda da minha irmã mais nova da minha mãe. Ele ameaçava isso? Isso, ameaçava. Esse era o motivo da minha mãe não sair de perto dele, porque ele ameaçava meus irmãos mais novos e ameaçava minha mãe com a guarda da minha irmã mais novinha. Ele dizia o quê? Que ela não dizia que iria tomar a posse dela, ia sumir no mundo, ia sequestrar a menina, entre outros, machucar meus irmãos. Para a família de Fernanda, o ataque foi premeditado.
O Wilson sabia exatamente o horário em que a ex-mulher retornava para casa e conhecia até a vaga de garagem onde parava o carro na maioria das vezes. De acordo com o filho, Wilson queria acabar com a vida da ex-companheira e pretendia sumir com o celular dela. Fotos, mensagens, conversas, ligações que ela gravou, hematomas, foto quando ela quebrou o nariz e teve que fazer a cirurgia. Após o ataque, o Wilson fugiu no carro dele, que estava em outra rua, para não chamar a atenção de Fernanda. A polícia já tem imagens que confirmam a presença dele perto do condomínio antes do crime, se posicionando em um ponto distante das câmeras para atacar a ex-mulher. Wilson Silveira teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Vai responder por tentativa de duplo homicídio qualificado e feminicídio. A família de Fernanda espera pela alta médica dela e aguarda a localização de Wilson o quanto antes. Eu não sei se ele vai querer terminar o que ele começou, se ele vai atrás dos meus familiares, dos meus irmãos, principalmente a minha irmã mais nova, que é filha dele. Minha preocupação maior é ela, porque ele vai querer voltar para pegar ela, para tomar posse da minha irmã, como se fosse um objeto, porque ele é assim, desse jeito. Ele acha que é dono, ele vai lá e toma.